Vamos fazer um acréscimo aqui, um complemento à aula 3, que é aquela aula de sistemas lineares, né? Que a gente deu o método de Gauss para resolver sistemas lineares. Eu vou pegar aqui a partir do Corolário 225 do livro do Abramo, e ele diz o seguinte, né? Uma matriz quadrada é invertível, é uma reinterpretação lá, né, em termos do posto de uma matriz. Uma matriz é invertível se somente C, o posto dela, uma matriz n por n, tá? Quadrada é invertível se somente C, o posto for n, tá? Ou seja, se o posto for maximal. Se o posto for menor do que n, a matriz não tem inversa, tá? Então, uma matriz 3 por 3, ela só vai ser invertível se ela tiver posto 3. Uma 4 por 4 só vai ser invertível se tiver posto 4. Uma 5 por 5 só vai ser invertível se tiver posto 5. E assim por diante, tá? Bom, a demonstração já foi dada, né? Só quero recapitular isso aqui. Uma matriz é invertível se somente C, uma matriz quadrada, n por n, é invertível se somente C o posto for n, ou seja, o posto dela for maximal, for o posto máximo que ela pode ter. A demonstração está aqui, vocês também têm na lista, tá? Bom, aí tem a reinterpretação do teorema de Rocher-Capelli, né? O teorema do posto, né? Ah, perdão, esse aqui é o teorema do posto, é o lema, né? O lema 223 é a reinterpretação em termos de posto, ou seja, um sistema tem solução se somente se o posto da ampliada for igual ao posto da matriz dos coeficientes, tá? Se o posto da ampliada for maior do que do posto da A, o sistema não tem solução, tá? Então, para ter solução, o posto da ampliada tem que ser igual ao posto da A. Ou seja, o posto da matriz dos coeficientes tem que ser igual ao posto da matriz ampliada do sistema. Bom, o teorema de Rocher-Capelli, né, é de fato uma reinterpretação do, né? Bom, vamos lá. Teorema 226. Pessoal, o teorema 226, né? Então vai dar agora quais são vai agora dar em termos do posto, quais são as três categorias que podem cair o sistema, né? Então vamos lá. Se o posto da ampliada, que eu chamei aqui, né, PAB, for igual ao posto de A, o sistema é possível, tá? Se o posto da ampliada for igual ao posto da A, tá? E for igual ao número de colunas, tá? For igual ao número de colunas, então o sistema só tem uma solução. Ele é possível e tem apenas uma única solução. E no caso, ó, lembrando que agora é o sistema completo, tá? Não é mais uma matriz quadrada somente, é uma matriz M por N, tá? Então ele está dizendo o seguinte: se o posto da ampliada for igual ao posto da A, tem solução, ou uma infinidade. Bom, se o posto for o número de colunas, né, no caso N, então o sistema é possível e determinado, ou seja, só vai ter uma única solução. E se o posto, né, for igual, mas for menor do que o número de colunas, então significa que vai ter variáveis livres. Lembra lá? Porque o número de incógnitas é o número de colunas. Então, se o posto for menor, ou seja, vai ter alguma coluna que não é pivô. Ela vai corresponder a uma variável livre, vai ter uma variável livre ali naquela coluna. Então, ele vai ser possível, mas nesse caso vai ter uma infinidade de soluções, tá? Bom, e nesse caso, há exatamente, né, n menos PA variáveis livres, tá certo? Tá, agora, né, eu só recapitulei isso aí, a gente viu também nessa aula exemplos de como, só vou repassar aqui rapidinho, só para vocês verem, né? Exemplos de como a gente deu três exemplos aí, o que eu chamei, né? S1, S2, S3, né? Então tá, né? Aqui o exemplo S1, pessoal, esse aqui, tá? A gente deu esse sistema aqui. Aqui a gente mostra como é que, né? Em detalhes aí o escalonamento, tá tudo explicadinho aí, quem quiser dar uma lida de novo.
E a gente chega a essa matriz aqui, que é a identidade, nesse caso, né? Então, a solução única, tá? Olha lá, o posto é igual ao número de colunas. Então, a solução é única. Tá lá. Aí, depois a gente deu outro exemplo S2, tá? O exemplo S2 não tinha como ser solução única, concorda? Porque você tem quatro colunas e apenas três linhas. Então, o posto máximo é três, né? Então, sempre, nesse caso aqui, sempre vai ter uma variável livre. Então, esse tipo de sistema aqui, ou ele não tem solução, ou ele tem uma infinidade. Bom, nesse nosso exemplo aí, o posto da ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes, que é 2, né? Ainda tem uma linhazinha nula lá. Então, na realidade, nós temos duas variáveis básicas, né? Onde tem aqui os pivôs, né? E duas variáveis livres, tá? Aí tem esse papo aqui, eu peço que vocês revisem isso aqui com, né, com bastante cuidado e tal. E o exemplo 3 é o caso que não tem solução, né? Quando a gente faz o escalonamento, lá aparece o posto da matriz dos coeficientes é 2, tá vendo? Tem duas linhas não nulas, mas o posto da matriz ampliada é 3, ó, tem três linhas não nulas, tá vendo? Então aqui não tem solução, porque você teria uma equação onde zero é igual a menos 5, por exemplo, né? Não pode. Não existe, isso é uma impossibilidade matemática. Justamente o método de Gauss, ele destaca, né, a incompatibilidade dessas equações, né? Mostrando que pelo menos uma delas não tem contato com os pontos da outra, das outras duas. Então, o sistema não tem solução. Bom, então, voltando ali, né? Voltando o corolário, né? Se a matriz é quadrada, é invertível se somente C, o posto dela é maximal. É N. Bom, agora vamos a reinterpretação aqui, né? Então, já falamos de novo. Agora vamos aos exercícios, que é o que eu quero destacar aqui nesse complemento, tá? Olha só. Então eu peço que eu vou fazer o 2.2, o 2.6, o 2.9b. E eu peço que vocês façam todos os outros restantes, são todos muito importantes, tá? Lembrando que as nossas avaliações vão ser baseadas nesses exercícios de cada sessão do Abramo, tá? Então é para fazer mesmo, tá? Todos esses exercícios aí, todas as avaliações vão ser baseadas neles. Pessoal, o exercício 2.2 dessa sessão é o seguinte: ele pergunta, vamos prestar bastante atenção aqui, que condições devem ser impostas aos parâmetros m, n e q para que o sistema, olha aqui, ó, o m, tá vendo? M, n e q, nesse caso aqui, é, é o termo independente, né? Tá? Eles estão formando aqui o termo independente. Eu não, sinceramente, eu botei aqui igual no livro, mas eu não colocaria MNQ, pelo seguinte, porque esse M já está liberado, já está, digamos assim, privativo do número de linhas. O N já está privativo do número de colunas. Então, entendeu? Eu colocaria B1, B2, B3, mas tudo bem. Vou botar aí como está o livro, não, tá? Vamos lá. Então, o sistema ele só vai ter solução, tá? Que condições devem ser impostas ao termo B para que o sistema tenha solução? Bom, o sistema tem solução somente se o posto da ampliada for igual o posto da matriz dos coeficientes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos escalonar, né? Eu peço que vocês aqui acompanhem o escalonamento, né? E chegamos a isso aqui, tá? Então, repara, tá na cara aqui, eu nem preciso prosseguir mais, que o posto da A, da matriz dos coeficientes, é 2. Então, para ter solução, o posto da ampliada também tem que ser 2. Ora, isso só vai acontecer se essa quantidade aqui de baixo for zerada, certo? Porque se essa quantidade aqui não for zero, babou. O posto dela, tá, vai ser diferente. E aí não vai ter solução. Então, para que tenha solução, ele está pedindo quais são as condições para que tenha solução, é que essa quantidade aqui seja zero. Ou seja, tá, só a igualdade entre os postos se Q mais 2n menos 5m for nulo. Tá? Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que esse vetor MNQ tem que estar em cima de um plano aqui. Nesse exemplo é um plano, tá? Ok. Esse coisa muito importante, tá? Esse tipo de raciocínio aqui. Vamos aqui também, é um caso bem legal, pessoal. O exercício 2.6.
ele diz o seguinte, ó, ele manda provar o seguinte, que dado uma matriz M por N, tá? Ela não é quadrada, tá? Ela é retangular. M linhas e N colunas. E ele pede para a gente raciocinar com a forma escalonada relativa dela, tá? Beleza. Então, pessoal, agora ele pede para mostrar o seguinte, ó. O item A dele pede para mostrar o seguinte, que essas três condições aqui são equivalentes, ou seja, cada uma implica a outra, tá? Então, vamos colocar aqui as condições. Ele diz o seguinte, ó. Vamos começar aqui com a 2. Ó, AX igual a B tem solução para todo B, ou seja, qualquer B que você coloca aqui vai ter solução, tá? Isso ele diz que é equivalente a dizer que o posto da A é o número de linhas M. E que também, se isso é verdade, então essa matriz aqui, ó, essa matriz A, ela tem uma inversa à direita. Tá vendo? Tem uma inversa à direita. Repara, pessoal, quando a gente falou de matriz inversa lá no início, né, da disciplina, a gente estava falando de inversa de matrizes quadradas, certo? Então a gente mostrou aquele resultado clássico lá, que é a inversa de uma matriz quadrada, se ela existir, ela é única, né? Bom, aqui a matriz não é quadrada, tá certo? Então, uma matriz quadrada, ela não vai ter inversa naquele sentido, que uma inversa bilateral, né? Que é AB igual a B igual a 1, né? Igual a identidade, igual a matriz quadrada. Aqui não. Mas matrizes retangulares, elas podem ter inversas laterais. Pode acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer sempre, certo? Tem matrizes que não têm inversa nem à direita, nem à esquerda, nem para lado nenhum, tá? Mas algumas matrizes podem ter inversas à direita e algumas matrizes podem ter inversas à esquerda, mesmo elas sendo retangulares. Esse resultado aqui, ele mostra quais casos que acontece a invertibilidade à direita e quais casos existe a invertibilidade à esquerda, tá? Vamos lá. Então, pessoal, então tá aqui, ó, o item A desse exercício ele pede para dizer o seguinte, ó. Se o posto da matriz dos coeficientes é igual ao número de linhas, tá? Então a matriz tem inversa à direita e qualquer sistema do tipo AX igual a B tem solução, tá? Você pode colocar qualquer B que o sistema vai ter solução sempre, tá? Então, de novo, ó. Se o posto de A for igual ao número de linhas, tá? Então o sistema AX igual a B sempre tem solução, independente de quem for o B, tá? E essa matriz A, ela vai ter inversas à direita. Inclusive, não é só uma, tá? Vai ser sempre uma quantidade infinita de inversas, tá? À direita. Agora, ela não vai ter a esquerda, tá? Ok? Antes de demonstrar essa parte aqui, deixa eu mostrar que é o item B, que eu vou pedir para vocês fazerem sozinhos, tá? Então, o item B é o contrário. É o contrário, não, é outro foco, né? O item B diz o seguinte: se o posto da matriz A for o número de colunas, tá? Então, o sistema AX igual a zero, ou seja, a equação homogênea associada a A, tem uma única solução, tá? E ele vai ter, e essa matriz A tem inversas à esquerda, certo? Então, vamos lá. Se o posto for M, número de linhas, a matriz tem inversas à direita. E o sistema AX igual a B sempre tem solução para qualquer B. Se a matriz A tem posto N, número de colunas, então a equação homogênea AX igual a zero tem uma única solução, certo? E a matriz vai ter inversas à esquerda, tá? Vamos ver a demonstração do primeiro caso aqui, tá? Ou seja, se o posto for igual ao número de linhas, vamos mostrar que o sistema AX igual a B tem solução para todos os Bs possíveis e ela vai ter inversas à direita. Vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos botar aqui, gente, ó.
Toda forma de equivalência, que como um cachorrinho correndo atrás do rabo, né? Quer dizer, esse implica esse, que implica esse, que implica esse, que implica esse, que esse, todos implicam todos, né? A maneira de provar esse tipo de coisa, essa equivalência em ciclo, né, digamos assim, é assim. A maneira mais fácil de provar isso é assim. Você pega um de partida, tá? Aí com um você prova o 2, que você prova o 3, que você prova o 1 de novo. Então aqui no caso eu escolhi esse aqui, o i, o ponto de partida, eu escolhi o posto ser igual ao número de linhas. Depois o 2 eu escolhi o sistema x igual a b tem solução para qualquer b, né, pertencente ao Rm. E o 3 é que ele tenha inversas à direita, tá? Bom, então vou partir desse, provar o outro. Com o 2 provo o 3, com o 3 provo o 1 de novo, então é o cachorrinho correndo atrás do rabo, todos provam todos. Pessoal, então aqui, ó, vamos lá. Então, a demonstração. Vamos de novo. É assim: a gente supõe que o primeiro seja válido, com o primeiro sendo válido, a gente prova o segundo. Com o segundo sendo válido, a gente prova o terceiro. Com o terceiro, a gente prova o primeiro. Ou seja, todo mundo implica em todo mundo. Então vamos lá. Olha como é que eu vou fazer aqui, ó. Então vamos supor que I é válido, ou seja, vamos supor que o posto da matriz é o número de linhas, M. Tá? Bom, então quando a gente fizer a escalonada de A, né? Quando a gente fizer o escalonamento da matriz A, a gente vai encontrar essa A tilde, que é a forma escalonada dela. Então, essa forma escalonada, ela não vai ter nenhuma linha nula, certo? Sim, porque o posto é exatamente o número de linhas não nulas. Ora, como a matriz tem M linhas, tá? E o posto é M, então não vai ter nenhuma linha nula, ok? Bom, então pelo teorema do posto, né? Se não tiver nenhuma linha nula, então isso aqui, posto de A igual a posto da ampliada, vai sempre acontecer, certo? Porque não tem como não acontecer, tá certo? Porque esgota todas as linhas possíveis da matriz. Então, se o posto da A for M, então obrigatoriamente o posto da A vai ser igual ao posto da ampliada, ou seja, todo o sistema tem solução independente de quem seja o B. Tá? Então, A2 se estabelece. Bom, se todo sistema x igual a b, independente de quem é b, tem solução, bom, pessoal, então, em particular, esse sistemazinho aqui, ó, onde eu coloco aqui 1, 0, 1 na primeira linha, né, e todas as outras linhas abaixo zerada, tá? Então, esse sistema tem solução, certo? Porque para qualquer b tem solução, esse sistema aqui tem solução. Bom, mesma coisa esse outro sistema aqui, né? O E2. O E2 o que que é? Eu coloco 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, certo? Mesma coisa o AX3 igual a E3, que é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, certo? Bom, então, repara que eu vou ter M sistemas, né, do tipo AX, né? E AXI igual a EI, tá? E todos eles vão ter solução. Ora, se todos têm solução, eu vou ter M, tá? Eu vou ter M vetores, né? Vou ter M soluções que, quando multiplicadas por A, vai dar aquela primeira linha, primeira coluna da identidade, segunda coluna da identidade, terceira coluna da identidade, assim por diante. Bom, então se eu colocar essas colunas, tá? Se eu pegar essas soluções e colocar como colunas de uma certa matriz C, que a gente está construindo aqui, tá claro que C vezes A vai dar identidade. Claro, porque olha só, porque a x1 vezes a A vai dar a primeira coluna da identidade. A x2 vezes a A vai dar a segunda coluna da identidade. É assim por diante, até que a xm coluna, né, de A vai dar a enésima coluna da identidade. Lembrando que essa matriz C, pessoal, ela vai ser uma matriz com n linhas por m colunas, tá? Então, dá certinho. Bom, então provamos a terceira. Bom, agora o que que a gente precisa fazer? Agora a gente tem que mostrar que a terceira, ou seja, dizer que ela tem inversas à direita, implica que o posto dela é maximal, tá? É M. Ah, perdão, é M, é o número de linhas. Bom, olha só, pessoal.
eu sempre falo para vocês isso. Muitas vezes a demonstração, né, A implica B, é meio chato, meio sem foco. Muitas vezes o que a gente faz é o seguinte: nega o consequente, a negação do consequente, implicando a negação do antecedente. São equivalentes lógicos, tá? Ou seja, em vez de provar que o I3 implica o I, né? O I3 implica o I, vamos provar que a negação do I implica a negação do I3. É equivalente, tá? Então vamos lá. Então, a negação do I, pessoal, é dizer que o posto de A é menor do que M, certo? Maior não pode ser, né? Não tem mais. Então, se o posto de A é menor do que M, então, quando você fizer a escalonada da A, vai ter uma linha nula, pelo menos a última linha nula, certo? Porque o posto é menor. Então, pelo menos a última linha da escalonada vai ser nula. Bom, e nesse caso, pessoal, se a última linha da escalonada vai ser nula, então esse sistema aqui, ó, AX, tá? AXM com 0,00000, somente lá na enésima posição você tiver o número um, então certamente, né, esse sistema não tem solução, certo? Porque quando você fizer o escalonamento, ó, não interessa que operações você faça, esse um não sai daqui, porque ele não tem como morrer, porque todo mundo acima dele é zero, certo? Esse um não sai daqui. Então, quando você escalonar isso aqui, vai surgir uma linha nula, né, na escalonada, e aqui vai continuar umzinho. Ou seja, o sistema é impossível, certo? Ora, o que que significa isso? Então, que a última, pelo menos a última coluna lá da suposta C não vai existir. Então, não vai existir essa matriz quadrada M por M, que seria a inversa à direita. Então, babou tudo, tá? Então, tá aí a demonstração, tá? Então, é isso aí. Vamos só focalizar aqui de novo para reduzir tudo novamente. Então, tá. Olha, pessoal. Então, o que é que eu acabei de provar? Se você tem uma matriz quadrada, tá? M por N, tá? Se o posto dela é o número de linhas, então qualquer sistema AX igual a B tem solução, independente de quem seja o B, e essa matriz vai ter inversas à direita, ou seja, vão existir matrizes C que, quando multiplicadas por a C estando à direita, você vai obter a identidade, ou seja, ela tem inversas à direita. Bom, o outro caso é quando a matriz A tem posto n, ou seja, o número de colunas. Nesse caso, o sistema homogêneo tem uma única solução, certo? O sistema AX igual a zero tem uma única solução, que vocês sabem qual é a trivial. E a matriz vai ter, certo? Inversas à esquerda, tá? Ela vai ter inversas à esquerda. Ou seja, vão existir matrizes C que, quando posicionadas à esquerda de A, resultam na identidade. Bom, fica óbvio que existem matrizes que não têm inversa nem à direita nem à esquerda, né? Se o posto, por exemplo, uma matriz, por exemplo, é 4 por 3, né? Uma matriz A 4 por 3, que tem aposto 2, por exemplo, babou. Ela não tem inversa nem à direita nem à esquerda, tá? É isso. Vamos ver agora. Ó, antes da gente trabalhar aqui, pessoal, no 2.9b, vamos ver aqui um esqueminha que eu fiz aqui, né? Eu nem sei se esse esquema foi muito bom, mas enfim, é isso aqui. Pessoal, toda vez que você tem problemas, que você tem que fazer escolhas, né, a cada etapa, entendeu? Vai acarretar uma certa coisa assim. Vamos ver aqui. Vamos supor que você tem um sistema, um problema matemático. Você parte do ponto de partida. Aí, para você prosseguir, você tem dois caminhos, tá? Você pode fazer a escolha A1 ou a escolha A2, tá? Você precisa saber o que acarreta cada uma dessas escolhas. Bom, então, se eu fizer a escolha A1, tá certo? Eu chego a certo? Eu chego aqui a uma segunda etapa. Vamos chamar isso aqui, né, de chamar assim, a primeira etapa, segunda etapa, tá certo? Terceira etapa, quarta etapa, certo? Aqui nesse caso a gente vê a segunda, terceira etapa, certo? Então, olha só.
Quando você tem um problema que você tem que fazer escolhas para prosseguir, né? Então, a gente partiu aqui desse ponto de partida, um problema matemático. Aí você, nesse ponto de partida, você tem duas possibilidades que você pode escolher. Então, eu posso escolher a possibilidade A1 ou a possibilidade A2, tá? Bom, supor que eu escolhi o A1. Eu cheguei aqui. Aí, chegando nesse ponto, eu tenho mais duas possibilidades a escolher. Então, eu chamei essas duas possibilidades de A1B1, A1B2, tá? A1 porque eu parti da escolha A1 original. E aqui eu sou confrontado com mais outra escolha binária, tá? Eu tenho que escolher A1B1 ou A1B2. Bom, se eu, tá? Ok? Vamos supor que aqui essa morreu. Aí aqui eu escolhi A1B2. Aí cheguei a outra situação aqui, esse estágio 3, né? Aqui eu tenho mais outras escolhas a fazer. Digamos, aqui eu tenho quatro escolhas. Então eu chamo essas escolhas, né? A1B2, C1, A1B2, C2, A1B2, C3, A1B2, C4, a quarta, tá? E vamos supor que a coisa morra aqui. Bom, se eu, do ponto de partida, fiz a escolha A2, eu caí aqui nessa segunda etapa e eu tinha aqui mais três escolhas a fazer, e aí a coisa morria toda por aqui. Então, digamos, eu faço a escolha A2B1, A2B2, A2B3, tá? E vamos supor que o sistema morra aí, certo? Vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Cheguei aqui nesse ponto aqui. Então, o que é que eu faço? Ó? Quais são as condições que eu preciso apontar para essa chegada aqui? Bom, as condições são essas, né? A1, B2, C4, né? A1, B2 e A1, como se eu fosse voltando aqui até a origem, certo? Então, ok? Eu anoto todas as condições cumulativas aí, tá? Algumas podem ser redundantes, tá, gente? Às vezes pode refazer a mesma coisa, mas enfim, você teria aqui no caso, para chegar aqui a essa etapa, você teria aí três, né, escolhas cumulativas aí. Bom, o que a gente vai fazer nesse problema agora, tá? Esse problema diz o seguinte, pessoal. 2.9b. Determine K para que o sistema tenha, primeiro, solução única, segundo, nenhuma solução e três, uma infinidade de soluções, tá? E encontre as soluções para os casos possíveis. Bom, vamos lá, gente. Esse problema a gente vai fazer juntos aqui, tá? Juntos no seguinte sentido. Eu vou dizer, porque eu já fiz a conta toda, né? Eu vou pedir para vocês, eu vou dar os resultados e pedir para vocês fazerem os cálculos, né? Que embasam aqui a minha escolha, a minha solução. E aí vocês vão vendo como é que funciona a coisa. Então, vamos, ó, vamos partir desse sistema aqui, tá? Então, ó, repara que de saída eu sou obrigado a ter duas escolhas. Repara, olha só. Se K for zero, certo? Se K for zero, eu tenho que fazer uma troca de linhas aqui, certo? Se K for zero, eu não posso, ele não vai poder ser o protopivô. Então, eu vou ter que fazer uma troca aqui. E se K for diferente de zero, ele serve como protopivô. Bom, vamos fazer as duas. Então, primeira escolha minha aqui é o seguinte, ó. Escolhi K igual a zero, tá? Escolhendo K igual a zero, eu vou cair nesse sistema aqui, aí vocês fazem a conta toda, tá, pessoal? Só estou dando a resposta aqui. Se eu escolhi K igual a zero, fiz o escalonamento, deu isso aqui, ó. Deu uma única solução, certo? SPD. E a solução é esse 1 meio, 1 meio, 1 meio, tá? Isso para K igual a zero. Bom, K poderia não ser zero, tá? Qualquer outro valor diferente de zero, um K qualquer. Aí eu posso fazer a conta com K qualquer, tá certo? Eu faço a conta e chego aqui a terceira etapa. Tá? Essa aqui, digamos, a nossa primeira etapa, né? Na primeira etapa, a gente cai nessas duas possibilidades. K igual a zero, aí a gente faz aqui, K igual, certo? Aqui, então, morreu, não tem mais onde ir. Bom, se K é diferente de zero, eu faço escalonamento, tá? E aí eu me deparo com o segundo nível aqui de escolha. No segundo nível de escolha, eu vou ter três possibilidades. K igual a 1, K igual a menos um, certo? Ou K que não é nenhum nem menos um. Números diferentes de um e menos um, tá? Então vamos lá. Então na escolha K igual a 1, eu coloco K igual a 1 e faço escalonamento. Deu isso aqui, ó. Então posto um, tanto da matriz A quanto da ampliada. Então tem solução. E como tem duas variáveis livres, né? Só tem um pivô, a gente tem um sistema
possível e indeterminado. Eu peço que vocês façam a solução desse sistema aqui, tá? Bom, aí eu tinha uma outra escolha. Quando eu fiz o escalonamento aqui, eu vou bater na segunda escolha possível, ó, k igual a -1. Eu quero que vocês façam a conta aqui do escalonamento para mostrar que essas aqui são as próximas escolhas a serem feitas. Então vamos lá. Então, k igual a -1, eu coloco -1 e faço o escalonamento. Pessoal, deu novamente isso aqui, ó. Três pivôs, tá? Então, 3 não tem variável livre e o lado direito é 1, 1, 1, ou seja, esse sistema é x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Possível e determinado. Bom, a outra escolha possível é que o k não fosse nenhum e nem -1, ou seja, qualquer valor diferente desse. Bom, para esse valor diferente, né, eu peço que vocês façam a conta, tá? Então, eu chego a essa matriz aqui, tá? Para esse valor diferente, eu chego a essa matriz aqui, ok? No segundo nível, a minha terceira escolha possível. Bom, então agora, pessoal, para prosseguir aqui a conta, ó, eu vou ter duas possibilidades, repara. Ó. Esse k ser igual a -2, tá? É o caso onde ele não vai haver pivô, ou k diferente de -2, tá? É o caso onde você teria aqui um protopivô. Bom, vamos lá. Com k igual a -2, o sistema é impossível, tá? Fica 0, 0, 0 igual a 1, né? O sistema é impossível, tá? Com k igual a -2 é impossível. Com k diferente de -2, certo? Com k diferente de -2, a gente segue a conta e mostramos que a solução é: o sistema é possível e determinado, o x é igual a 1 dividido por k mais 2, o y também e o z também, tá? Então você vê que como o k é diferente de -2, aqui embaixo não tem perigo de divisão por zero, tá? Então, se o k não for diferente de -2, a solução é x igual a 1 sobre k mais 2, y é 1 sobre k mais 2 e z é 1 sobre k mais 2 também, tá? Bom, eu peço que você faça esses cálculos aí para mostrar que as escolhas são. Então, olha só, o que que ficou acumulativo aqui, ó? Para SPD, a gente tem essas possibilidades aqui, ó. SPD, né? K igual a zero, cai num SPD. K igual a -1, né? K igual a -1, cai num SPD. E o K é diferente de -1, diferente de 1, diferente de -1, diferente de 0 e diferente de -2. Esse daqui também cai num... Que eu tô pegando todo o acumulado, tá, pessoal? Olha só. Olha lá. Diferente de 0, diferente de 1, diferente de -1, certo? Diferente de 0, diferente de 1, diferente de -1 e diferente de -2. Tá vendo? Vai acumulando lá os... Certo? Ok? Para o sistema impossível, é k igual a -2. É o único que deu impossível. E indeterminado, né? Indeterminado foi k igual a -1, né? Não, perdão, indeterminado k igual a 1. K igual a 1 foi o único indeterminado que deu aqui. Possível e indeterminado, tá? K igual a 1 foi o único. Tá? Repara que nesse caso, k igual a 1, pessoal, eu não preciso falar k diferente de zero, né? Porque esse k igual, entendeu? É quando a condição se acumula, né? Claro, k igual a 1 e k diferente de zero. Bom, mas quando eu digo que k igual a 1, ele já é diferente de zero. Então, quer dizer, eu não precisei acumular, né? Porque essa daqui já englobava essa. Então, tá aí. Pessoal, peço que vocês façam essas contas em detalhes aí. Isso aqui é um exercício bonitinho, pessoal, mas é tipo assim, como é que eu vou dizer? Eu não gosto muito desses problemas, né? Os matemáticos gostam, tá? Então, volta e meia pode cair uma coisa dessa aí. Eu peguei esse aí, que eu achei bem chatinho, e fiz com calma aí para vocês verem, tá? E para vocês também fazerem. Mas tá? Não- é bonitinho, vale a pena. Então tá, gente. Muito obrigado. Até a próxima aí.